Meu nome é Natália Levantovici, tenho 26 anos. Na minha empresa familiar, que eu criei junto com o meu companheiro, no fundo de casa, onde a gente surgiu a Anamar no meio da pandemia, foi uma solução de muita coisa, né? Então, resumindo, a Anamar, ela começou a solucionar muitos problemas, né? Porque foi depois que eu engravidei, né? E eu precisava dar um up na minha vida, né? Fazer alguma coisa, e eu comecei a correr atrás, comecei a vender as minhas massas com o fundo de casa, e as coisas estavam dando certo, e eu estava... Minhas primeiras memórias relacionadas à cozinha, eu acho que foi mais da parte da minha mãe, que a minha avó também. A minha mãe, ela sempre fez muito complicada, né? Sempre ajudei ela, e isso foi criando uma paixão, né? Quando eu tava no ensino médio e tal, todo mundo perguntava, eu não via outra coisa pra fazer, né? Eu deixava meio, será cozinha? Cozinha? Mas não, foi a minha paixão e é onde eu me envolvi bem. Eu entrei em gastronomia em 2016. Gastronomia curta, são 2 anos, me formei em 2018 e assim que eu entrei na gastronomia eu já comecei a atuar na área. Então, e aí, quando eu comecei a faculdade, eu já conheci pessoas que me levaram para a área, sabe? E aí, como eu ainda era menor de idade quando eu comecei a faculdade, então eu tive que fazer um contrato de estágio, né? Mas aí eu eu tinha 17 anos e comecei a trabalhar profissionalmente já na área. Não, eu tinha sonhos só que não sei se eram tão altos assim, né? E agora eles são muito altos, meus sonhos. Mas antes eu não tinha, acho que eu não tinha essa visão que eu iria chegar onde seria até hoje, tá? A ideia foi acontecendo, na verdade. Foi quando quando eu falei, eu engravidei e eu precisava dar um instalo na minha vida. E aí eu comecei a fazer as massas no fundo de casa. E fazendo as massas no fundo de casa, eu comecei a vender, investi no Celebrinho, comecei a fazer essa venda e as pessoas foram gostando, né? E aí, quando depois que a Laura nasceu, eu precisava muito fácil para sair de casa, porque a gente estava muito bom. Então, foi nesse lugar que a gente está aqui hoje. E aí, começou a minha cozinha, até assim, o pessoal vinha retirar as massas. Mas não era para o intuito do pessoal almoçar aqui, nem nada, era só para pegar a massa e levar para casa. Só que depois a pandemia foi embora, e aí, querendo ou não, nossas massas foram caindo também, porque o pessoal finalizava em casa, né? Então a gente se reinventou de novo, porque na dificuldade que a gente vai se reinventando, né? Então, deu meio que dar uma parada na pandemia, né? O Covid não acabou, mas deu uma parada, e aí surgiu a oportunidade de pegar as outras lojas e a gente se investiu, e se jogou. Porque eu abri junto com o Matheus. Fizeram a criatividade, Natália e o Matheus. O Matheus, ele é meu companheiro, foi quando o pai da Laura. E aí, quando nós juntos resolvemos, ele sempre teve vontade de abrir alguma coisa também. Então, acho que ele juntou a vontade dele ser e a minha vontade. Eu sempre tive muita ajuda dos meus pais, dos pais do Matheus, por conta da minha filha. Porque assim, eu tinha que falar, era eu e eu na cozinha. E aí uma das saía para fazer compra, cuidava um pouco financeiro que não tinha quase nada financeiro, né? Mas tinha gestão de compra, fazia tudo, era tudo familiar, vamos no caderninho, né? E aí meus pais, eles sempre ajudaram a ficar com a Laura, então meus pais também, sempre me acolheram. E no começo, quando eu comecei, eu falo na minha casa, mas antes era a casa da minha sogra, então ela morava lá também. Então, os 4, né, foram essenciais da nossa vida pra gente estar aqui hoje. A gente é imensamente grave. Eu tive a Laura em 2020, eu tive com 21 anos. 20 para 21 anos. E foi um susto. Nada planejado. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E me tirou do conforto, sabe? E me levou para outro nível. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E agradeço a Deus todos os dias. Falei, depois que ela nasceu, eu tive que abrir essa parte da loja da Anamar, né? Que era para venda. E ela sempre estava ali comigo. E ela só aceitava peito, ela só mamava se fosse comigo. E aí eu não conseguia ter esse tempo ali. E aí aos poucos ela foi, nesse que mamar, ela teve que ir lá para a morar ficar um tempo lá. Conversei com o pediatra, era o único jeito disso acontecer, de falar, eu já tinha tentado todos os bicos possíveis, todos os leitos possíveis, ela não aceitava. Então ela sofreu, eu sofri. Então eu já falo, se fosse pra ter outro agora, eu queria estar mais estabilizada para não ter esse sofrimento para ela também. Eu sempre mexo muito, né,
com rede social e tal, eu sempre tô gravando coisa, né, pelo marketing da Namá. E ela sempre tá gravando junto comigo, então ela fala, mãe, posso gravar hoje? Eu falei que vocês iam vir aqui hoje, ela falou, ai, posso aparecer? Aí, então ela cresceu na cozinha, então ela ama cozinha. A Namá, eu acho que, como ela cresceu, foi muito intenso o crescimento dela de lá pra cá, sabe? Eu acho que foi muito feedback de boca em boca, sabe? E esse é o melhor feedback que tem. Quando o pessoal vem aqui, a pessoa me indicou. É o melhor feedback que tem, é o melhor elogio que tem, porque você veio por uma indicação de alguém. Então eu acho que a gente tem muito que conquistar aqui em Maringá e região, tá? Porque a gente tem vários sonhos ali pra frente. Mas eu acho que a gente já cresceu bastante, mas tem um caminho grande pra frente. Eu falo que se você tem um sonho, você se joga e vai atrás e faz. Às vezes você não tem condição. Quando eu abri a Namá, né? A gente não tinha nada. Eu peguei o cilindrinho que eu tenho, eu parcelei várias vezes, ele era R$600, a gente fez uma compra de R$300 e a gente começou. E todo o dinheiro que a gente tinha aqui, a gente investiu aqui. Então, se você tem vontade, vai atrás. Só que não adianta só pedir pra Deus e fazer, você tem que ir atrás e correr atrás dos sonhos. Não acontece. Nós tivemos algumas viradas de chaves, né, ao longo da nossa jornada. A primeira delas foi ter a coragem pra comprar o cilindro, fazer as coisas de casa. A segunda, não digo que foi a segunda, posso estar me confundindo um pouco, mas a gente se investiu aqui nesse local e a gente investiu em profissionalização. Então a gente fez curso de gestão, eu e o meu cliente era muito leigo em tudo. Então é sobre liderança, sobre profissionalizar, sobre criar processos, então isso tudo fez alavancar na Namá também, sabe? De ter profissionalização, porque assim, muitas cozinhas que eu já trabalhei aqui, você entra, não tinha muita coisa que eu consigo fazer aqui dentro. Então eu consigo fazer uma gestão bem certinha, o pessoal, claro que não tá longe de erros, assim, porque acontece erros, mas a gente consegue fazer algo subir, sabe? A gente tem as massas pré-prontas, né, que nos trouxeram até aqui, que é para o pessoal finalizar em casa. Hoje nós atendemos o nosso almoço, tanto para executivos, só que a gente criou o executivo para ter uma rotatividade maior aqui no nosso restaurante. Agora a gente tem uma massa para servir aqui no restaurante também. Eu falo que a gente tinha os clássicos da Namá, que eram pratos que eu mesmo executei e tudo mais. Agora nós temos umas massas que lembram um pouco das massas pré-prontas, onde tem a mesma qualidade das massas pré-prontas, mesmas qualidades que eu sempre trago na minha cozinha, qualidade de ingrediente, mas agora você pode montar do seu jeito, com a sua paixão, e vai ficar sempre do seu agrado, porque a qualidade não tem. Aí, a gente faz evento. Agora, nós estamos com 11 pessoas, 11 colaboradores. Ano passado nós fechamos com 16 colaboradores. Uma outra virada de chave que eu não comentei, ano passado nós fechamos nosso jantar. Então foi onde a gente viu que tinha muita coisa errada, sabe? Então fechamos nosso jantar, reduzimos o domingo também. E aí diminuímos os colaboradores também. Então a gente diminuiu para organizar, para crescer novamente. Olha, corrido, viu? Eu estou desenvolvendo alguns projetos pessoais também, então, que casam aqui com o da Namá também. Então, é muito corrido, a gente começa 5 dias, 6 horas depois de pé, montando, planejando as coisas da cozinha, volto e dou uma mão pra ele na cozinha, eu fico muito dentro da cozinha, porque eu gosto de acompanhar os processos, as produções, para manter a qualidade. Não que tudo dependa de mim, eu delego pra ele e tal, mas eu gosto sempre de fiscalizar e estar junto e ensinar, porque eu gosto muito desse espírito de equipe, né? Então, se eu tô fazendo certo, eles sempre vão atrás. Então, quando eu não estiver lá, eles vão ficar. Esse ano, nós estamos com um projeto da venda do B2B, que é o quê? Que é a venda em outros locais. Seja em mercado, seja em conveniências e tudo mais. A gente está com 3 pontos aqui em Maringá já e queremos crescer nessa área também, para atingir vários lugares. Um conselho? Eu acho que não é fácil, porque mulher, eu pelo menos na minha visão, eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho várias. Muitas vezes tem gente que entra na nossa própria empresa e acha que eu, até por ser nova, ser mulher, duvida da capacidade, da autoridade, então isso a gente também se conquista.
Então, estuda, confia no seu potencial, se fortaleça, porque só você mesmo vai mostrar o potencial que você tem. Então, se dedique em você e confie em você. Eu acho que tudo que eu fiz foi de aprendizado. Então, a gente errou muito, nós acertamos também. Mas eu acho que me arrepender de alguma coisa, não. Acho que tudo vai. Olha, a gente gosta muito de feedback. Então, se acontece uma coisa com um colaborador aqui, a gente tem um feedback, certo? É humano. Cozinha, aqui no salão também a gente tem um sistema para o pessoal dar o feedback, ver como está, dar esse feedback, porque a gente precisa do feedback do nosso cliente para crescer, né? Então, se tem alguma coisa errada, eu gosto de corrigir lá na hora. Por isso, eu sempre levo o prato e falo para eles, lá no prato, eu passo 2 minutinhos, já pergunto se tá tudo certo, se tem algum erro, a gente corrige. Porque a gente quer que a pessoa que vem aqui tenha a experiência 100%. Então, por isso que eu prezo muito, porque eu prometo muitas coisas, né, na internet e tudo mais. Então, eu quero que a pessoa que vem aqui tenha uma experiência 100%. Então, caso ocorra algum erro, a gente sempre vai atrás.